Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Disputa ou oposição entre pessoas, empresas, clubes esportivos ou quaisquer outros tipos de seres ou entidades. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Liga. Eu tô ao lado do meu parceiro João. E aí, João, como é que tá? Daí, Thiago, tranquilo? Vamos Tamo indo, né? Tamo indo, né? Daquele jeito maroto, né? Na peleia? Na peleia, hoje temos mais um episódio de maiores rivalidades. Assunto legal que repercutiu bastante, a gente traz de novo aqui, né? E é muito bom de falar sobre as rivalidades, né? Sempre tem assunto. Sempre tem, e vamos falar de coisa quente aqui, hein? Tem futebol americano, tem basquete e tem o famoso futebol. Os que nós não trouxemos na outra vez vai ser agora, meu filho. Vamos falar de futebol americano primeiro, João? Vamos lá, vamos falar dos Cowboys de Dallas, que tem uma rivalidade extrema com o time de Washington. Esse é realmente um duelo de faroeste, tem seu reconhecimento sendo a maior rivalidade da NFL sobre qualquer circunstância. Existente desde 1960, as duas das três franquias mais valiosas da liga sempre protagonizaram jogos emocionantes, cheios de provocação e importância dentro da divisão. Quando trata-se de Dallas contra o Washington, o foco em ambas as cidades é o mesmo: derrotar o grande rival. É sempre isso, né, Thiago? Com certeza, né? Sempre isso. A gente até comentou dessa rivalidade no episódio que a gente fez dos clássicos, né? Que teve um fator lá que levou a NBA, a rivalidade entre Dallas e Washington também. Então você vê que as cidades mesmo têm rivalidade, né? Isso que é muito legal, e tem outras rivalidades no mundo afora, que é entre países e tal, né? Então é muito legal essa rivalidade. Jogadores, técnicos, torcedores, todos se provocam e tentam desequilibrar o oponente. Também é o duelo mais disputado nas noites de segunda-feira. Claro, empatado com Broncos e Raiders, com 17 encontros. Com 8 Super Bowls no confronto, 5 para Dallas e 3 para Washington, os Cowboys lideram por 65 vitórias a 43 do Redskins, sem contar os 2 empates. O que você acha dessa rivalidade aí, Thiago? Coisa de louco, né? Deixar 2 jogos empatados deve ter sido um aperto pros 2 lados, né? Ninguém ficou feliz. Que no futebol americano é raro de acontecer esse negócio de empate, né? É só após muitas prorrogações. Mas geralmente não acaba empatado. Deve ser tremendo. Você vê um clássico. A maioria dos clássicos já é difícil dar empate. Então imagina no futebol americano, né? Imagina que deve ser uma pancadaria muito maior, né? Pra do dar que empate. Já é, né? Vamos falar então de outros rivais, que são os Giants e os Eagles, né? É uma das rivalidades mais divertidas por uma razão: ela nunca esfriou, ela sempre foi quente, os jogos sempre foram pegados. Em qualquer semana que eles se enfrentaram, pode-se esperar novas provocações de ambos os lados, né? Os jogos calorosos nem sempre são de alto nível, mas muitas das vezes eles são fortes e têm cenas lamentáveis. Mesmo na NFC Leste é possível encontrar um confronto que ultrapasse tanto as fronteiras dos gramados, que, né, no caso são Giants e Eagles, então os dois da NFC Leste. Ainda assim, o jogo nem sempre chama atenção como deveria, apesar de ser quase sempre uma batalha ferrenha. Com 4 Super Bowls em campo, todos dos Giants, os Eagles nunca foram para o Super Bowl, nunca ganharam o Super Bowl, né? Na verdade já foram, mas não ganharam. Os azuis vencem o histórico, né, de disputas por 85-80, bem equilibrado, né, João? É mais equilibrado que Cowboys e Redskins, né? Bem mais equilibrado, 85-80. E de novo aparece 2 empates. Isso aí, 2 empates. A mais longa rivalidade da NFL é estabelecida entre o Chicago Bears e o Green Bay Packers em 1921, e que já possui 192 jogos de existência. No início, os jogos entre as equipes era sem graça, né? O cenário mudou só a partir dos anos 80, quando o Bears tinha o lendário running back Walter Payton e o grupo chamado Monsters of the Midway. Pra ter um apelido desses, né? Se o cara não conhece, já sabe que fez história, né? É verdade. Então esse grupo estava à disposição e esquentou ainda mais essa rivalidade nos anos 80, quando os Packers contavam com o quarterback Brett Favre, que
que seria apelidado na época como matador de ursos. Então, os apelidos... Só apelido fraco, né? Impõem respeito, né? Tá louco. Mesmo com o time de Green Bay tendo o domínio histórico da NFL e 4 dos 5 Super Bowls do confronto, o Bears segue na frente nesses confrontos, com 94 vitórias, 95 derrotas e 6 empates contra o eterno rival da NFC Norte. Mais equilibrado que Giants e Eagles, né? É verdade. Você vê que Green Bay tem a rivalidade com Chicago e não é só no futebol americano. Na NBA também possui essa rivalidade. Claro que não tem time de Green Bay na NBA, né? Mas a cidadezinha do lado tem a rivalidade com Chicago. Bem próximo. Bem próximo, isso aí. Como você falou dos apelidos, né, cara? A gente vê que é coisa de louco, né? E eu acho legal ter esses apelidos no esporte, né? Muito massa. No time do Seattle Seahawks, eles tiveram por muito tempo, a defesa deles se chamava Legion of Boom, né? Que quando eles conseguiam dar as pancadas, a torcida gritava boom, né? Então ficou o apelido. Muito legal. Muito da hora, né? E desse clássico, né, que a gente destacou aí, entre Chicago Bears e Green Bay Packers, dos 3 que a gente destacou é o que mais foi disputado, né? É verdade. Então já passa de 200 partidas, né? Não, bem certinho 200 partidas. É isso aí. Claro que eles estão na mesma conferência, na mesma divisão, né? Que possibilita, possibilita 2 jogos por ano, né? Então isso facilita mais também. Vamos falar de basquete, então. Falar dos Boston Celtics e dos queridinhos Los Angeles Lakers. Eles já entraram em quadra 292 vezes, de muito impura em pura, suor, e eles são rivais gigantescos. Essas rivalidades, né, Thiago, por exemplo, do basquete, ela é bem intensa, porque a quadra pequena e os caras gigantes possibilita muito mais contato. E parece que não, cara, mas o basquete é um jogo de contato sim, cara. Sim. Sempre rola pauleira, tem jogador que sai sangrando, como no futebol também tem, né? Você viu, agora, eu não me recordo qual time era, nem o jogador que teve o olho arrancado. Por causa que tava lá, tentou roubar a bola e o olho foi arrancado. Ele passa bem, né? Brutalidade, hein? Acontece, né? Acaba acontecendo. A gente falou num dos nossos episódios sobre esportes curiosos, né, e tal, esportes diferentes. A gente falou que os esportes sempre são perigosos, né? Sempre tem um risco. E é difícil ter uma lesão grave, né? Se você vê, por exemplo, quantos jogadores se lesionam de maneira grave, mas você olha quantos jogos acontecem. Sim, é verdade. Então é uma porcentagem bem pequena. É pequena. Fala pra nós aí as vitórias, João. Vamos lá, os Celtics têm 161 vitórias contra apenas 131 dos Lakers. Então tem 30 vitórias a mais. Celtics levam vantagem nessa rivalidade. É verdade. O confronto Los Angeles e Boston é a maior rivalidade da NBA. E nós te explicamos o porquê disso. O primeiro são os maiores vencedores da liga, né? A gente já falou isso também. Celtics são os maiores, Lakers vem logo atrás. Segundo, eles se enfrentam 12 vezes em finais, algo jamais visto em outro esporte profissional. E, por terceiro, as franquias revelaram vários gênios do basquetebol, né? Como o Bill Russell, o Kobe Bryant, o Larry Bird, o Magic Johnson. E, por fim, os times medem forças desde 1959. Então é longa, né? Essa tradição, competitividade e muita história dos dois times. Os ingredientes perfeitos, é claro, para um clássico de muita rivalidade, né, João? É verdade. E agora a gente vai falar de outra rivalidade que mexe com o meu time favorito aí. O Chicago Bulls, que leva uma rivalidade acirrada com o time de Nova York, os Knicks, já que jogaram 232 vezes e a franquia de Chicago venceu 123 dessas. Já as outras 108, quem levou a melhor foi os Knicks. Chicago e Nova York também protagonizaram uma das maiores rivalidades da NBA na era Michael Jordan. Os Knicks tinham um bom time, mas sofreram muito nas mãos dos Bulls, e a gente viu em outros episódios, né? A gente aprofundou mais esse assunto. As franquias se enfrentaram 6 vezes entre 1989 e 1995 nos playoffs. A equipe vermelha venceu 5 confrontos, e o resto é história. E trazendo como uma curiosidade, a única vez que os Knicks saíram vencedores foi no mata-mata de 1994.
justamente a época que Jordan abandonou a carreira para jogar beisebol. Que coisa, hein? Era um tabu, né? Será que o cara faz diferença no time? Mostrou toda a sua importância. Saiu ele e o negócio mudou, né? Realmente, você ter uma rivalidade com um time do melhor do mundo deve ser complicado, né? Ele é um âncora do time, uma referência. Você entrando num clássico, por exemplo, um jogador que entra num clássico, um atleta, digamos assim, sem nunca ter perdido um clássico, já se torna uma dificuldade para a equipe adversária, porque ele sabe se posicionar contra a equipe, conhece a equipe adversária, então isso facilita. Outro ponto é que a gente pode enaltecer os Knights, né? Chegar até uma rivalidade com o grande Chicago Bulls é sinal que o time era bom, né? É verdade, tinha que ter bala na agulha, né? É isso aí, e não só em New York que os Bulls têm a rivalidade, né? Também é com o time de Detroit, a rivalidade entre as duas equipes da Conferência Leste da NBA. Surgiu entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. Enquanto o polêmico Isaiah Thomas comandava os Bad Boys, né, que era chamado o time de Detroit, o novato Michael Jordan começava a brilhar nos Bulls. A experiência dos Pistons prevaleceu por 3 anos seguidos diante do time de Chicago. Entre 1988 e 1990, as duas equipes se enfrentaram nos playoffs e a tática defensiva do time de Thomas saiu vencedora. Só que lá em 91 foi impossível conter o ímpeto e a categoria de Jordan, que conquistou o título da Conferência Leste pela primeira vez, justamente contra o rival. Então, mais uma vez, se evidencia a importância de um jogador como Michael Jordan entrar em quadra num clássico. Importância e o que ele chamava de rivalidade também, né? Atraía a rivalidade tipo bicho. Por tudo quanto era lado. Vou citar só rapidinho aqui. Se você assina aquela plataforma famosa de séries e vídeos aí, não citar o nome, porque não patrocina nós, não paga nós. Chama aí no direct aí. Chama nós, paga nós. Firmamos uma parceria. Mas tem um baita documentário chamado Arremesso Final, ou The Last Dance, que é o documentário sobre o Michael Jordan, sobre o Chicago Bulls. E essa rivalidade contra o time de Detroit, os Pistons, é marcada intensamente no documentário, é muito massa de ver, cara. Então fica como dica, né, pro pessoal. Fica como dica, mais uma vez aí, assistam que vale a pena. Vamos pro futebol, então? Vamos lá, não tem como falar de rivalidade e não falar sobre o El Clássico. Esse que é tratado por muitos o maior clássico do mundo, a maior rivalidade. Sempre ao longo de sua história tiveram clássicos com a presença de craques dentro de campo, como o Cristiano Ronaldo e o Messi, o que aquecia ainda mais a rivalidade dos dois clubes. Se a gente pegar os números do clássico, temos a seguinte condição: um total de 278 partidas, 101 vitórias do Real Madrid, 115 do Barcelona e 62 empates. Cara, que coisa de louco, né? Como não falar desse El Clássico? Eu lembro do tempo de escola que sempre dava aquela confusão entre a turma, né? Eu torço pro Barcelona, eu torço pro Real Madrid. E era bem essa época que acendeu muito a rivalidade. É verdade, né? Que tava ali brigando o Cristiano Ronaldo com o Messi, né? Pra bola de ouro e tudo mais, e que rivalidade. E essa rivalidade, Thiago, eu dei uma olhada nos números, por exemplo, das 278 partidas, as 115 vitórias do Barcelona. A grande parte é de amistosos. O Real Madrid quase nunca venceu o Barça num amistoso. Ou seja, se você pegar por importância, o Real Madrid venceu mais partidas importantes. É verdade, dá pra ver nitidamente isso na UEFA Champions League, né? Sempre que dava confronto, o Real quase sempre levava melhor, né? Vamos falar dos gols, então. Temos como a maior goleada do El Clássico um 11-1, aplicado pelo Real no Barça. E isso foi em 1943 pela Copa do Rei. E seguido com as curiosidades, vamos falar de algo que não é deste planeta, né? O cara que mudou o bagulho todo aí, joga bem até hoje, Lionel Messi. Ele é o líder em hat-tricks, né? Com 2 hat-tricks, assistências ele tem 14, gols 27. Ou seja, o cara é o maior artilheiro e assistente na história do clássico. Tem que respeitar o cara, hein? O bicho joga muita bola ali. E olha que nem tamanho ele tem. É verdade, o cara é impressionante. Eu tenho na cabeça dele jogando o El Clássico que ele tirou a camisa e mostrou pra torcida do Real Madrid. Pode crer, né? Que era ele que mandava naquela situação. Pra levar uma pedrada é 2 palitos. 2 palitos. Qual foi o cara que mais disputou esse El Clássico? Olha, é o tal do Sérgio Ramos, hein? Sérgio Ramos com 45 partidas. E
dá pra se encaixar como curiosidade que o segundo maior é o Messi com 44. Então o Messi tem uma partida a menos. Cara, o Messi... Então, cara, dá pra dizer que dá pra passar, hein? Dá pra passar. Depende de como o barco vai. Se sair fora, ou se machucar, não se sabe. É verdade. Ficar suspenso. Então, uma coisa, eu acho que você vai concordar comigo, Thiago, que o cara do El Clássico é o Messi. É o Messi. É o Messi. É o Messi. O Cristiano Ronaldo não brilhou tanto no El Clássico como brilhou o Messi. É verdade. E olha essa curiosidade aqui, Thiago. A gente sabe que num confronto entre Barça e Real vai ter muitos gols, sempre. Porque no período de 2002 até o fim de 2019, ou seja, até o fim do ano passado, nunca nenhuma partida acabou em 0-0. Aí. É impressionante, são 17 anos sem terminar em 0-0 nenhum clássico. Pelo menos um golzinho... Sempre teve. Sempre teve. Que coisa de louco, né? Vamos sair da Europa e vamos vir pro Brasil falar do clássico que é de arrepiar, o Derby Paulista. Isso aí, o confronto entre Corinthians e Palmeiras. Esses caras, eles já decidiram quartas e semi de Libertadores. Ambas foram com vitórias do Palmeiras e ambas foram nos anos de 1999 e 2000. E o interessante é que as duas vezes foi para os pênaltis. Então o Palmeiras levou essa sorte. Briga acirada. Acirada. E além disso, os caras já decidiram inúmeros campeonatos paulistas, torneios Rio-São Paulo e o glamuroso Brasileiro de 94, que também foi vencido pelo Porco. Se a gente juntar todas as finais que os dois clubes disputaram, o Palmeiras leva uma pequena vantagem, ganha de 7-5 em cima do Corinthians. Os números do clássico mostram que tivemos ao todo 367 clássicos, 128 vitórias do Corinthians e 128 vitórias do Palmeiras, e 111 empates. Quanto número... coincidência. Cara, é muito equilibrado. Dá pra dizer que é um torneio equilibradíssimo, né? Um confronto, quer dizer. E, claro, o Palmeiras, ao que me parece, venceu as situações mais importantes. Aí que entra esse detalhe, como foi o Real, né? Sempre venceu os mais importantes. A maior goleada do derby foi do Palmeiras, que foi vencida por 8-0 lá em 1933. É verdade, uma goleada muito grande. Só que vale a pena destacar também, Thiago, que sinceramente nos últimos anos o Palmeiras virou freguês do Corinthians, cara. Freguês. O Corinthians, mesmo com o time muito ruim, muito abaixo, sempre ia lá e ganhava. É verdade. Esse ano mudou, né? O Palmeiras ficou campeão paulista. Mas geralmente o Corinthians ganhava. E agora a gente vai falar algumas curiosidades desse derby. Na década de 60, uma fatalidade fez com que a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians aumentasse de maneira considerável. A equipe alvinegra perdeu 2 atletas em um acidente de trânsito lá na cidade de Sorocaba. Com isso, o Timão pediu a inscrição de 2 novos atletas. Só que uma única equipe se opôs, que foi o Palmeiras. O presidente do Corinthians na época chamou os dirigentes do Verdão de porcos. O insulto do presidente virou o apelido que virou mascote da torcida do Palmeiras. Eu não sabia dessa história. Não fazia ideia. Então imagina, né? A história é muito ruim, louca, né? Muito louca, tipo... teria que dar razão pros caras do Corinthians. Com certeza, cara. Então, sei lá, né? Uma ofensa por uma fatalidade acabou resultando no mascote. Rolê aleatório. Ao meu ver, não seria legal pôr o apelido de porcos, né? Nem um pouco. Porque foi uma situação que o Palmeiras esteve errado, mas... Enfim, o clássico com maior número de gols aconteceu em 1953, quando o Timão venceu o Palmeiras pelo placar de 6-4, 10 gols, hein, Thiago? Meia coisa pra caramba, hein? E vamos falar da partida com maior público entre as duas equipes, foi lá em 74, quando apenas só 120.522 pessoas viram a vitória do Verdão por míseros 1-0. Não é pouca gente não, mas pouco gol. Pouco gol pra muita gente. É verdade. Mas agora a gente vai falar de uma rivalidade muito legal, Thiago. Qual que é essa rivalidade aí? Rivalidade lá de cima, da cidade... De cima pra nós, né? Que estamos aqui embaixo no sul. No sul. A cidade do Belém do Pará. O grande clássico Repá, né? Que é entre o Remo e o Paysandu. O confronto entre as duas equipes também é conhecido como Clássico Rei da Amazônia.
por se tratar das duas maiores equipes do norte do país. Além de terem as maiores torcidas da região, os jogos entre Remo e Paysandu são conhecidos e admirados pelos grandes públicos, mesmo quando os times não estão em boa fase, né? Não atravessam boa fase. E olha só que legal, no dia 4 de maio de 2016, o clássico foi declarado Patrimônio Cultural e Material do Estado do Pará, sendo qualificado como uma expressão cultural do povo paraense. Inicialmente, Remo e Paysandu mantinham uma relação até certo ponto amigável. Entretanto, isso tudo mudou em 1915, quando o primeiro secretário azulino, Elzeman, enviou um ofício para Antônio Barros, presidente bicolor na época, tratando da realização de uma partida cuja arena seria utilizada para ajudar financeiramente as equipes. Os bicolores enviaram um ofício-resposta, cercado de termos insultosos à proposta azulina. Em segundo ofício, a diretoria do Paysandu aceitou o desafio, sem que deixasse de lado os insultos e injúrias. No dia seguinte, o clube do Remo mandou outro ofício dando término às relações amistosas entre os times. Era o início de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Sabe o que me parece? Fala aí. Guerra. É verdade. Manda um ofício pra lá, insultando, pra lá e pra cá, e pronto, acabou a amizade e o negócio começou o conflito. Vocês querem guerra? Vai ter guerra, então. Vai ter. Que coisa, hein? O Pará estremeceu no dia 23 de janeiro de 1915. Ninguém fazia ideia do que podia acontecer depois. Verdade. Este é provavelmente o clássico mais disputado em todo o mundo, com um total de 750 partidas já realizadas. Quanta coisa. Cara, imagina isso, 750 partidas realizadas. Cara, os caras estão acostumados já. Já estão, Aí você pega, Thiago, por exemplo, o clássico o Grenal tem 420 e poucas. Sim. Aí isso que disputam 2 vezes no Brasileirão Série A, Campeonato Gaúcho sempre. Então, imagina a diferença. Os caras realmente têm muitas partidas. Não sei como eles fizeram pra jogar tudo isso, né? É verdade, não dá pra entender. Os amistosos da vida aí, né? Depois dos amistosos, o pau torou. Tanto que assim, Thiago, eu pesquisei bastante sobre isso e por causa de tantas partidas realizadas, não tem um número exato de vitórias e derrotas entre as duas equipes. Tá certo, eles perderam a conta. De tanto que foi perder a conta. Parece aquele negócio assim, aquela pelada de segunda e sexta. Toda segunda e sexta tinha jogo, meu. Pra disputar o mando de campo. Sabe, daí tu joga pelada numa semana, quem leva as 3 melhor, joga decide. Na próxima semana, decide, né? Muito ou ganha clássico. A caixa de Brahma no final. Não pode falar que ele não patrocina, mas pode patrocinar, né? Pode patrocinar aí, que a gente vai adorar. Nós ia ficar feliz, hein? A maior goleada do clássico foi do Paysandu, que aplicou um 7-0 no rival lá em 1945. Bastante gol, hein? Entre janeiro de 1993 e junho de 1997, o Remo ficou 33 jogos sem perder para o Paysandu, sem perder para o seu rival, né? Impondo a maior invencibilidade do confronto. Cara, é coisa, hein? 33 jogos, só que os caras jogam jogo pra caramba, vai saber. Pode ser um ano. Aí, imagine, cara, é muito confronto. E a torcida devia ficar maluca. Você é louco. Pelo lado do Remo, ele venceu 20 partidas e empatou 13. Desses 33 jogos. Desses 33, né? Que coisa de louco, cara. E olha só agora, hein, Thiago. Essas curiosidades, são muito malucas, né? O Quarentinha foi o jogador que mais disputou o clássico. 135 clássicos pelo Papão, que é o Paysandu, entre 1955 e 1973. Cara, 135 clássicos. Foi coisa, hein? Mas claro que eles jogaram, né? Também, né? Jogavam cada pouco. Vai saber, né? O maior público foi de 65 mil pessoas. É coisa, hein? É gente, hein? Em 1999. Recentemente, né? Recentemente. Na ocasião foi vitória do Remo por 1-0 novamente, muita gente, pouco gol. É verdade. Os estádios privados do Paysandu, o Curuzu, e do Remo, que é o Baenão, têm uma distância de cerca de 200 metros. Esta é a segunda menor distância entre estádios de rivais do mundo, perdendo apenas para 2 times da Escócia na cidade de Dundee, cidade esta que é quase 16 mil vezes menor que Belém. É uma outra curiosidade muito louca, né, cara? Cara, que coisa de louco. Essa me surpreendeu mesmo. 200 metros, meu amigo. É daqui a ali, ó. Aí agora eu fico pensando, cara. Imagina os jogos. Precisava mandar ofício. Era só sair e lá falar, né? Só ir na janela e gritar, né? Fora, Ai. Cara, imagina, deve lotar os 2 estádios. É verdade.
Um no telão, o outro rolando o jogo, não tem como. Deve ter, porque Que curiosidade que legal. rivalidade, né? Que rivalidade. Que rivalidade. Acho que a próxima história de clube é sobre o Remo ou o Paysandu. É verdade, É uma boa. é uma boa. Uma hora vai aparecer. E valoriza o futebol paraense. Né? Valoriza. E que é muito legal. Meu avô gosta de assistir muito, cara. Porque ele diz que é muito pegado os jogos. É mais pegado que o normal. E passa bastante na TV aberta, né? Passa isso bastante. Legal ver isso. Muito legal. Como a gente viu no passado que os esportes estão crescendo, os jogos de futebol lá de cima ou daqui de baixo, mais do interior, Série B, Série C, estão aparecendo também muito legal. Cresce. Que beleza, meus amigos. Terminamos mais um, hein? Maiores rivalidades, episódio legal, muito atrativo para nós falar disso. A gente sempre gosta por causa das curiosidades que trouxemos aqui para vocês, tanto para vocês quanto para nós que fizemos o roteiro e também gostamos de saber essas coisas. É verdade, a gente aprende junto com vocês, né? E é muito legal essas curiosidades, esses números, né? Eles ajudam a entender melhor as rivalidades e tudo que acontece em volta desses confrontos. É isso aí. Se você gostou, manda para aquele seu amigo, cara. Pode ser no Twitter, no Instagram, manda para ele no Zap lá, ó. E aí, parceiro, escuta. Dá uma escutada aí. Escuta o podcast aí dos guri, que os guri é bom. Então, bom, e a gente fica contente, a gente tá tendo bastante seguidores novos. É verdade, uma galera que veio por causa do nosso último episódio de esportes. Sejam todos bem-vindos. Aqui é esportes em geral, mas a casa acolhe vocês. E a gente promete que vai manter, esses episódios de esportes. Vamos falar mais explicando sobre um jogo, sobre várias coisas. Vamos bater uma resenha uma hora dessas. Mas por hoje ficamos por aqui. Vamos encerrando. Siga a gente nas nossas redes sociais. Que é @podcastaliga, Twitter, Instagram, Spotify e Google Podcasts, né? Você acompanha a gente. No YouTube a gente também tá. Um grande abraço do seu amigo Thiago. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, abraço, João. Até mais. Podcast A Liga.